Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um episódio, mais um capítulo da nossa classe bíblica, o Mistério da Profecia, Esperança para um Mundo em Crise. E eu espero que você esteja bem, a sua família também. Espero que esses últimos dias, desde o nosso último encontro, tenham sido marcados pelas bênçãos, pelas realizações, por as respostas às suas orações. E se, porventura, alguma coisa fugiu do seu controle, mantenha a calma, mantenha a fé, a força, o foco, e também a certeza de que Deus continua conduzindo a história da nossa vida, que no final tudo vai terminar bem. Mas para nós começarmos aqui o nosso quinto tema da nossa série, eu queria convidar você para fecharmos os olhos nesse momento e nós vamos falar com Deus, pedindo que Ele continue derramando as suas bênçãos sobre nós, mas também nos dando sabedoria para estudar e compreender a sua palavra. Então, se puder, feche os olhos e falemos com Ele nesse instante. Nosso poderoso Deus e nosso eterno Pai, nós te agradecemos por mais um dia, por tuas bênçãos e também pela oportunidade de estudarmos a tua palavra. Pedimos ao Senhor que esteja conosco, nos guie no conhecimento do Senhor e que, à medida que estudamos a tua palavra, a nossa fé se fortaleça e também nós consigamos encontrar esperança para vivermos nesse mundo submergido na crise. Perdoe os nossos pecados e continue conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos no nosso quinto tema, o quinto capítulo da nossa série. O tema de hoje é a vida que traz esperança. Eu quero colocar aqui na tela para nós começarmos o nosso estudo de hoje. Nós já oramos e agora nós vamos seguir com o nosso estudo. O tema é a vida que traz esperança. E eu começo o estudo com essa afirmação: Jesus é real. E se alguém perguntasse para você por que Jesus é real, o que você diria? Bem, se perguntassem para mim, eu poderia trazer algumas respostas e eu quero compartilhá-las com você. A primeira razão porque eu creio que Jesus é real, e essa razão está acima de todas as outras, é por fé na sua palavra, por fé, porque tenho fé naquilo que a Bíblia diz, né? Mas, além da fé, que é a certeza das coisas que não se veem, quais outras evidências nós teríamos para afirmar que, de fato, Jesus é real? Bem, recentemente, alguns arqueólogos encontraram vários itens que confirmam o relato bíblico, né? E mostram também que não apenas Jesus, mas pessoas importantes que tiveram ali o seu nome mencionado no relato bíblico também existiram. E um exemplo disso é a existência, por exemplo, do rei Herodes, ou do reino de Herodes o Grande. Os arqueólogos encontraram alguns itens que confirmam a existência dessas pessoas e que confirmam também a veracidade da história de Cristo. Entre esses itens, eu queria destacar as cerâmicas quebradas, na qual estavam escritas Herodes, o grande rei dos judeus. Um outro arqueólogo encontrou a tumba onde Herodes foi sepultado ao sul de Jerusalém, e somado a isto, dezenas de outras moedas de 2000 anos dos dias de Herodes também foram encontradas, e nessas moedas continham ali o nome e o título do rei. Além dessas evidências, outros documentos, outros escritos, outros artifícios, né, que traziam ali o nome de pessoas como Caifás e outros personagens importantes da história de Cristo também foram encontrados. Então, quando nós estudamos a arqueologia bíblica, a nossa fé fica fortalecida, porque nós vemos que a história de Jesus ela é confirmada por muitas dessas descobertas. E quando nós nos deparamos com esses assuntos, com essas descobertas, a nossa confiança na palavra de Deus aumenta e também a nossa fé em Jesus como Messias também é fortalecida. Então, de acordo com as evidências da arqueologia bíblica, nós chegamos à conclusão de que, de fato, o relato bíblico ele é real, não é uma ficção, e que a história de Jesus também é verídica. Mas por que nós cremos que Jesus é real? É só por conta das evidências arqueológicas? Como eu falei anteriormente, não. Nós cremos que Jesus é real por conta das suas obras, né? Por conta daquilo que ele fez quando esteve aqui nessa terra e habitou entre nós. Abrindo um parêntese aqui na história de Cristo, nós temos ao longo da história homens e mulheres que marcaram a sua época por conta de alguma atividade que desempenharam.
ou por conta do seu conhecimento, ou por conta de alguma contribuição para o avanço de alguma área da vida humana. Entre eles nós temos Platão, Sócrates, Confúcio, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá. São homens e mulheres que impactaram as suas gerações e que, de certa forma, até hoje, os seus ensinos, as suas contribuições repercutem, né, ao longo da história. Mas quando nós olhamos para esses homens, para essas mulheres que marcaram as suas gerações e comparamos com Cristo, nós entendemos que Jesus ainda assim está acima de todos eles e de tudo que eles fizeram. Num parágrafo intitulado Vida Solitária, o autor diz que Jesus ele nasceu numa vila obscura, filho de um camponês, cresceu em outra vila, onde trabalhou numa carpintaria até os 30 anos. Depois, por 3 anos, foi pregador itinerante, nunca teve casa, nunca escreveu livro. Quando tinha seus 33 anos de idade, a maré de opinião pública se voltou contra ele. Foi pregado numa cruz entre 2 ladrões, foi colocado numa sepultura, emprestado graças à misericórdia de um amigo, e 20 séculos se passaram, e hoje ele continua sendo a figura central de toda a humanidade. E esse pensamento, esse texto, termina dizendo que tudo isso junto, as grandes obras, os grandes feitos, os grandes filósofos e conhecedores da vida humana, tudo isso junto, não afeta tanto a vida de um homem na Terra como a vida solitária de Jesus Cristo. Mas de que maneira nós afirmamos isso? É porque esses homens e mulheres, apesar de terem contribuído tanto com a vida humana, ninguém teve a vida transformada e ninguém tem a vida transformada e mudada completamente quando o assunto é a transformação que Cristo efetua. O poder de Cristo em transformar a vida é incomparavelmente maior, não é, do que qualquer outra contribuição que esses homens e mulheres possam trazer. Mas a grande pergunta é: quem foi esse Jesus? Para muitas pessoas, Jesus foi apenas um homem bom, um homem muito bom, que estava preocupado em fazer o bem. Outros entendem que Jesus era um grande homem, um grande professor, mas não passa disso. E a pergunta continua: quem foi esse Jesus? Quem é esse Jesus que os cristãos pregam? Se nós, na medida que vamos nos questionando quem é Jesus, chegarmos à conclusão de que Jesus não é divino, então a sua oferta de vida eterna também é meramente uma especulação inútil. E aceitar o sacrifício de Cristo, depositar a fé nele, é apenas uma questão de opinião humana. Então não faria muito sentido, muito significado, olhar para Jesus como alguém que é um homem comum, como qualquer outro. Não faz muito sentido olhar para Cristo e entender que ele é simplesmente um grande homem, um grande exemplo, porque seria apenas uma questão de opinião. Agora, se nós mudamos o ponto de vista e entendemos que Jesus Cristo é divino e sua oferta de vida eterna é real, então, quando se trata de rejeitar essa oferta, nós entendemos que aí o que está em jogo é perder a eternidade. E isso é extremamente sério. Sabe, assim como eu imagino que você também acredita que Jesus é real. E porque ele é real, nós sentimos alegria e satisfação em continuar estudando a sua palavra, conhecendo sobre ele, porque os seus ensinos não foram importantes apenas para a sua época, mas são importantes para nós também. A sua vida, o seu exemplo, não fizeram diferença apenas para a sociedade na qual Jesus estava incluso, mas faz diferença e muita diferença para nós hoje também. Os ensinos de Cristo têm poder de não apenas mudar a nossa vida, como também de transformá-la completamente. Por isso nós entendemos que Jesus é divino, não só por conta das evidências arqueológicas, não só por conta daquilo que as outras pessoas dizem a respeito dele, mas por conta do efeito que a sua vida traz para a nossa vida, por consequência da sua atuação, né, agindo em nós. Então, diferente do que diz, por exemplo, o livro O Código da Vinci, a divindade de Jesus não foi simplesmente um voto, um voto do Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo, um voto relativamente apertado, como diz no livro, né? Pelo contrário, nós cremos que Jesus é divino não porque ele precisou de um voto, de um concílio de líderes religiosos para lhe tornar divino, mas ele é divino porque
a Bíblia afirma isso. Nós veremos adiante algumas evidências que mostram que Jesus é divino e que a sua oferta de vida é real. E nós vamos ver que a crença de nós, os cristãos, de fato, é uma crença que tem fundamento bíblico, né? Mas além das evidências bíblicas, eu queria trazer aqui também outras evidências históricas que mostram Jesus como um ser divino. A primeira evidência, ou a primeira pessoa que eu gostaria de destacar, é o historiador judeu chamado Joséfo, que viveu entre 37 e 97 depois de Cristo. Ele dizia que Jesus é aquele que era o Cristo, o Filho de Deus, que operou milagres, ressuscitou ao terceiro dia e era o Messias profetizado. Isso está escrito em Atividades 18.3. O outro historiador romano chamado Tácito, que viveu entre 55 e 120 depois de Cristo, ele afirmava que Cristo, cujo nome originou os cristãos, sofreu penalidade externa durante o reinado de Tibério pela mão de um dos procuradores, Pôncio Pilatos. Então, esses são apenas algumas evidências da história que mostram que, de fato, Jesus existiu e que Jesus era um ser divino. Mas, além desses homens, muitas outras pessoas também o reconheceram como um ser divino, né? Inclusive o próprio Jesus. Em João capítulo 6, ele declara que ele era o pão de Deus que desceu do céu para dar vida ao mundo. Isso está em João capítulo 6, verso 33. No mesmo livro, João capítulo 8, Jesus ele faz uma declaração muito direta. Ele afirma, eu sou. O mesmo termo que os escritores do Antigo Testamento usavam para se referir a Deus. Ou quando Deus estava conversando com Moisés, por exemplo, e disse, eu sou. Deus se mostra como eu sou. E em João 8, verso 58, Jesus ele afirma que ele era o próprio Deus. E por conta dessa declaração, os líderes religiosos daquela época tentaram lhe apedrejar, não é? O livro de Miqueias, ainda seguindo nessas evidências que nós temos que comprovam que Jesus é divino e que sua história é real, nós temos a afirmação em Miqueias, capítulo 5, verso 2, que fala ali de forma muito antecipada qual seria o local de nascimento de Jesus. E a Bíblia diz em Miqueias, capítulo 5, verso 2, que Belém Efrata, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Maria viajou 150 quilômetros de Nazaré, onde morava, para que Jesus nascesse em Belém, no exato cumprimento da profecia messiânica dada cerca de 700 anos. Então, veja, ainda que alguém quisesse, de alguma forma, se colocar dentro dessa história, nós íamos ver que não teria condições. Imagine uma mulher grávida viajar 150 quilômetros, não existia carro, não existia avião, era no lombo de um animal, ainda que a pessoa quisesse, né, forjar a história, não teria condições de fazer isso. Então, a Bíblia afirma 700 anos antes de Cristo nascer, qual seria o local do seu nascimento. E o tempo passa, e quando de fato isso acontece em conformidade com o que diz a Bíblia. Isaías capítulo 7, verso 14, diz o seguinte, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel. O livro de Isaías, você já sabe, foi escrito há muito tempo atrás, e muito tempo atrás, antes do nascimento de Cristo. E mesmo assim, o profeta Isaías já sabia que o nascimento de Cristo seria virginal, viria de uma virgem, e já sabia também, já predisse, né, qual seria o seu nome. Muito bem. Além disso, Isaías traz outro detalhe interessantíssimo e importante sobre a vida e ministério de Jesus. No livro de Isaías, o capítulo 53, versos 5 e 6, o profeta diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O que o profeta Isaías está dizendo, ele está aqui através desse texto, revelando também o que aconteceria com Cristo, como se daria a sua morte. Então, alguns disseram que Isaías deve ter escrito esse livro, ou
esse capítulo, pelo menos, depois que tudo isso aconteceu. Mas veja que isso não tem fundamento. O livro de Isaías, ele foi escrito ele foi encontrado junto dos manuscritos do Mar Morto, os quais foram escritos antes do nascimento de Jesus. Essa profecia, de forma mais específica, do capítulo 53, a sua data é que ela foi escrita cerca de 600 anos antes do nascimento de Jesus. E Isaías também fala sobre como seria o ministério de Cristo. E ele diz, no capítulo 61, versículos 1 e 2, o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, perdão, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então Isaías, o profeta Isaías, ele fala como seria a vida de Cristo, ele fala qual seria o seu nome. Aqui nós vemos, ele fala como se daria a sua morte, como seria a sua morte, e também diz como seriam as suas obras, quais seriam as suas atividades. Então, de acordo com o que diz a Bíblia, de acordo com essas evidências históricas e desses homens e historiadores que viveram ao longo das épocas, Jesus ele é muito mais do que um filósofo ético. Ele é mais do que um grande exemplo de vida. Ele é muito mais do que um teólogo. Ele é o nosso Salvador, porque ele veio para nos salvar dos nossos pecados. E é ele que veio curar os corações e restaurar as vidas arruinadas. Portanto, Jesus ele nos oferece paz, perdão, significado e propósito para a nossa vida. Jesus ele é divino. Livro de Isaías 42, versículo 7, diz que Jesus ele viria para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Quando Jesus abre os olhos dos que estão nas trevas, todo o esplendor da glória de Deus traz um novo brilho para a vida. Então, o coração é purificado e transformado pela graça e do poder de Deus. O maior filósofo do mundo não pode ser comparado a ele, pois de que vale a luz do sol para quem é cego? Para que serve a explicação do que é belo para alguém que não pode ver? Portanto, Jesus ele veio para abrir os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos e libertar também os cativos. Quando nós olhamos para a vida de Cristo, quando nós olhamos para o seu ministério descrito na Bíblia, não há como duvidar, não há como restar dúvidas. Quando nós olhamos para os nossos dias e observamos a quantidade de gente que tem a vida completamente transformada por ele, é impossível não crer que Jesus seja divino, que Jesus é o nosso Salvador. Por isso, a ressurreição de Jesus, somada às suas obras, à sua vida, ao seu exemplo, o coloca acima de todos os filósofos e dos grandes heróis que a história já conheceu. O fato de Jesus ter vindo, habitado entre nós, ter recebido sobre ele os nossos pecados e ter também sido entregue para morrer voluntariamente, mas ter vencido a morte, ter ressuscitado, isso faz Jesus a garantia de que a morte não é para sempre. Pelo fato de Jesus ter morrido e ter ressuscitado, isso evidencia, de acordo com o que diz Apocalipse, capítulo 1, verso 18, que ele tem a chave das sepulturas, ele tem as chaves em sua mão para abrir as sepulturas e libertar aqueles que estão cativos e presos pela morte. É Jesus quem liberta todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, de acordo com Hebreus capítulo 2, versículo 15. Então, os profetas bíblicos já prediziam que Jesus seria traído por 30 moedas de prata, livro de Salmos 41, verso 9, Zacarias capítulo 11, verso 12, e que o dinheiro seria usado para comprar um campo de um oleiro para servir de local de sepultamento. O salmista declarou que ele seria menosprezado, zombado, crucificado e ressuscitado dos mortos. Isso nós vemos em Salmo 22, versículo 7, 8, 16, o Salmo 16, verso 10, 49, verso 15, 68, verso 18 de Salmo. E isso foi predito 1000 anos antes que os eventos finais da vida de Cristo ocorressem. Então, toda a história bíblica, desde o Antigo Testamento, leva os olhos dos leitores para a plenitude dos tempos, quando o Messias, o libertador, viria. E quando nós olhamos para essas profecias bíblicas e olhamos para a vida e ministério de Cristo,
nós entendemos que não há como duvidar, não há como não crer que Jesus seja divino, que Jesus é o nosso Salvador. Então, os profetas já haviam dito isso. E quando nós olhamos para as evidências bíblicas, temos a comprovação histórica e arqueológica que essas coisas aconteceram. A nossa fé, inevitavelmente, é fortalecida e nós somos levados a crer de que existe um Salvador, existe Jesus Cristo que é capaz de nos salvar e nos purificar de toda injustiça. Mas sabe, quando nós olhamos para todas essas informações, as informações arqueológicas, as informações históricas, as informações proféticas, nós podemos ter, nós na verdade temos, não é, evidências suficientes para crer, para acreditar de alguma maneira, aceitar de alguma maneira que Jesus existiu e que a sua história é real. Mas sabe, quando nós olhamos para tudo isso, nós chegamos à conclusão de que não basta apenas crer, apenas aquela aceitação racional, dizer assim, não, isso é verdade, eu concordo. Crer não é suficiente, entender não é suficiente. Nós precisamos, além de acreditar, ter fé que nos permite nos apossar de Jesus Cristo e recebermos, então, a libertação que Ele nos oferece e também firmarmos esse compromisso com Ele. Falando sobre essa questão de apenas acreditar de forma a dizer assim, não, eu concordo que isso pode ser verdade, o apóstolo Tiago diz o seguinte, crês tu que Deus é um só? Tiago, capítulo 2, verso 19, ele termina dizendo o seguinte, que isso não é suficiente. A crença básica de que existe um Deus não é suficiente. E ele explica o porquê. Ele diz o seguinte, Tiago, capítulo 2, verso 19, até os demônios creem e tremem. Então, veja só, se apenas crer fosse suficiente, se apenas crer a verdade de maneira intelectual fosse suficiente, os próprios demônios também seriam salvos. Porque a Bíblia diz, Tiago, capítulo 2, verso 19, que eles creem e eles tremem, porque eles acreditam em Deus. Então, apenas a crença intelectual não é suficiente. Tiago diz que nós precisamos crer, mas nós também precisamos ter fé para considerar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, colocá-lo em primeiro lugar nos nossos planos e sonhos, crer nele, ter fé nele, de maneira que isso nos ajude a nos identificar com ele publicamente como cristãos e viver uma vida que mostre que nós pertencemos a ele. Então, se nós tomarmos a decisão de coração, de crer nele, de ter fé nele e permitir que ele esteja conosco, ele vai nos responder. João capítulo 6, verso 37, ele diz, o próprio Jesus, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Portanto, nós entendemos que em relação a Cristo, nós precisamos crer, mas também precisamos fazer a sua vontade. A crença em Cristo nos leva a nos comprometer com Ele. Quando nós temos fé que Jesus é real, quando nós temos fé que Jesus é o nosso Salvador, nós entendemos que precisamos dele não apenas para nos salvar, mas também para conduzir a nossa vida. Por isso, o estudo de hoje nos ajuda a entender que Jesus é real, como nós afirmamos no início, que Jesus é divino, como nós já afirmamos ao longo do estudo também. Mas uma vez que nós acreditamos e entendemos que Jesus é divino, que Jesus é real, nós também precisamos tomar a decisão de fazer a sua vontade. É como um jovem que se apaixona por uma moça, ele a conhece e depois de a conhecer, ele toma a decisão de firmar um compromisso mais forte com ela. Eles começam a namorar e eles então se conhecem mais profundamente. E agora que ambos se conhecem, o casal agora toma um compromisso mais firme ainda de noivar e se preparar para o casamento. E depois que fazem os planos, depois que se conhecem mais intimamente, depois que se unem num só propósito, eles então convidam as testemunhas, os familiares, os amigos, o líder religioso, as autoridades civis, para firmar um compromisso público diante de todas as pessoas, que um está disposto a se comprometer com o outro, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, até que a morte os separe. Assim também acontece em relação ao nosso Deus. Nós cremos e o conhecemos através do estudo da sua palavra, estudando a Bíblia,
E uma vez que nós entendemos quais são as intenções de Deus para conosco, nós então tomamos a decisão de nos comprometer com Ele. E à medida que nós o conhecemos, que nós entendemos quais as suas intenções, as suas melhores intenções para conosco, nós afirmamos esse compromisso. E esse compromisso é firmado a partir do momento que eu acredito nos planos de Deus para mim e me disponho a fazer, então, a sua vontade. Por isso, querido amigo, querida amiga, do estudo de hoje, nós entendemos que Jesus é divino, Jesus é real, mas não basta crer, nós precisamos também fazer a vontade dele. E como nós fazemos isso? É através do conhecimento da sua palavra. E é o que nós já temos feito. Por isso, por hoje, eu gostaria de finalizar fazendo um convite para você. E o convite é para que nós atendamos ao convite que ele já nos fez anteriormente, em João capítulo 6, verso 37. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Se nós formos ao encontro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós não seremos rejeitados, nós não seremos abandonados. Pelo contrário, ele nos receberá e com toda a alegria do mundo, ele vai nos libertar do mal, ele vai perdoar os nossos pecados, ele vai nos conceder uma nova vida e a oportunidade de caminhar nessa vida, nesse mundo, de acordo com a sua vontade. É o seu desejo? Se achegar a Cristo, se achegar ao Senhor, a esse que tem a vida, que nos traz esperança, que faz a diferença na nossa vida, se é o teu desejo, eu queria convidar então você para nesse instante fecharmos os olhos para falarmos com o nosso Deus. Nosso querido Deus e eterno Pai, nós agradecemos porque no estudo de hoje nós aprendemos que Jesus é real. Real não apenas porque as evidências arqueológicas comprovam isso, real não apenas porque nós temos essas afirmações na tua palavra, nós cremos que Jesus é real por tudo que ele tem feito e faz na nossa vida e tem feito na vida de todos os seres humanos ao longo da história. Famílias foram reestruturadas, viciados foram libertados, pecadores foram perdoados, enfermos foram curados. E quanto a nós, Senhor, temos a oportunidade de desfrutar de tudo isso e, acima de tudo, vivermos com a promessa de que em breve estaremos para sempre com o Senhor. Por isso, querido Deus, nesta ocasião, nós queremos mais uma vez nos achegar a Ti e pedir para que Jesus seja não apenas o nosso Senhor, mas também o nosso Salvador. Para que Ele seja o Salvador e Senhor da nossa vida. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos que o Senhor esteja conosco, com a nossa família, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Por hoje nós encerramos aqui e eu já quero adiantar o tema da próxima semana, do próximo estudo, tema de número 6, mensagem urgente. Esse será o tema do nosso próximo encontro e eu espero por você e espero que Deus continue guardando e cuidando de você e sua família e na próxima semana nos encontramos, se Deus quiser. Forte abraço, Deus abençoe e até a próxima semana.